continuidade, então, que a gente tinha discutido na aula passada, então, a gente precisa conversar mais sobre coeficiente de atividade, sobre a definição que a gente chegou na aula passada, certo? Só que antes de chegar em coeficiente de atividade, vamos entender um pouquinho mais sobre a fugacidade do líquido. Então, a gente chegou nessa expressão aqui para a fugacidade do líquido. Então, a fugacidade de um determinado componente puro e da saturação, pressão da saturação, multiplica a exponencial, integral, o volume do líquido sobre RT, dP. Ok? Então, de acordo com o que a gente discutiu na aula passada, a gente viu que isso daqui é o fator de Point. O fator de Point, então, tenta corrigir a compressibilidade do líquido. Isso daqui, então, é o coeficiente de fugacidade da saturação, avaliado na pressão de saturação. Isso daqui é a pressão de saturação propriamente dita daquele líquido, ok? Então, qual seria a simplificação dessa equação para o caso mais simples possível? A simplificação disso daqui seria para o caso em que a gente tem a fugacidade do componente puro sendo avaliada quando você tem um líquido incompressível uma pressão perto da pressão de saturação, não muito longe da pressão de saturação, e que essa pressão de saturação é uma pressão de saturação baixa. Então, todas as pressões aqui que estão envolvidas nesse procedimento são pressões baixas, tá? Aqui é a variação da integral de Psat até P. Então, qual vai ser o valor final aqui da fugacidade do líquido? Se a gente for observar aqui qual a consequência dessas hipóteses, a consequência dessas hipóteses aqui é justamente para que a gente possa avaliar se a pressão está perto da pressão de saturação, essa integral aqui dentro é zero. Por que essa integral aqui está sendo zero com essas hipóteses? Porque a pressão de saturação está perto de P. E aí, se não for muito longe, esse P desse Psat, você acaba tendo isso aqui muito pequeno. Outro motivo, o volume do líquido, ele normalmente é muito pequeno. É um valor muito pequeno. Então, isso tudo contribui para que essa integral seja avaliada como sendo próximo de zero. A exponencial disso, portanto, dá 1. Então, o fator de Point aqui, para quando você tem um líquido sendo avaliado como incompressível em pressões baixas, o fator de Point normalmente é igual a 1. Se eu estou falando de pressões baixas, se é pressão baixa, o comportamento é o comportamento de gás ideal, e aí o coeficiente de fugacidade fica como sendo 1 também. Lembrando, né, se o coeficiente da fugacidade é a fugacidade sobre a pressão, se isso daqui é uma espécie de pressão corrigida, e você sabe que a fugacidade de um gás ideal ela é igual à pressão, então se a pressão tende a zero, o gás tende a virar um gás ideal, e aí você tem φ tendendo a 1. Ok? Para qualquer coisa, inclusive para quando você está avaliando na saturação aqui. Tranquilo? Ou seja, para o caso ideal, ou seja, um caso que você consegue simplificar ao máximo, a fugacidade vira a pressão de saturação. A fugacidade do líquido se torna a pressão de saturação. Ok? Então, essa aqui é a primeira observação que eu queria fazer com vocês, complementando a linha de raciocínio que a gente tinha tomado na aula passada, tá? Continuando, então, o que a gente precisa conversar ainda sobre coeficiente de atividade? Sobre coeficiente de atividade, a gente precisa entender o seguinte: se o coeficiente de atividade é a propriedade parcial da energia livre de Gibbs, então a gente pode escrever o seguinte: a gente tem a equação de Gibbs-Durham, deixa eu escrever aqui para vocês.
O que é a equação de Gibbs-Durham? A equação de Gibbs-Durham está te dizendo que zero vai ser igual ao somatório de número de mols, potencial químico, ok? Isso daqui sendo constantes, temperaturas e pressão. Onde é que vem a equação de Gibbs-Durham? Vem de você avaliar a propriedade total da energia livre de Gibbs, e aí você chega até esse ponto isolado aqui, quando você tem temperatura e pressão como simplificadores aqui desse total. Só para vocês lembrarem, a equação de Gibbs-Durham geral, normalmente a gente escreve ela como sendo dg. Nesse caso aqui eu vou falar de dg parcial, que vai ser então dg parcial dp mais dg parcial dt. Obviamente, isso aqui é a pressão, vai ser temperatura e composição constante. Pressão e composição constante. Mas, aí a gente tem um somatório de NI dGI parcial. Ok? Então, se eu mantenho a pressão constante, isso daqui é zero, isso daqui também vai ser zero. E se eu estou falando de equilíbrio, isso daqui vai ser zero, não vai ter variação nessa energia livre de Gibbs. Ok? Bom, então, nesse caso, a gente consegue escrever isso daqui dessa forma, e aí a gente consegue avaliar o, o G parcial como sendo correlacionado com o potencial químico daquela substância. Tranquilo? Quando a gente faz, então, a correlação dessa propriedade parcial, desse potencial químico, em relação à propriedade que a gente estudou na última aula, a gente consegue chegar nessa relação aqui. Essa relação aqui é a relação de Gibbs-Durham para quando a gente está falando do coeficiente de atividade. E aí a gente está falando disso daqui por causa dessa equação aqui, bonitinha aqui. Então, se eu tenho se isso aqui é G parcial em excesso, eu consigo fazer as substituições até chegar ali naquela equação. Para que eu estou te falando isso? Isso daqui é a primeira constrição, né, a primeira regra que a gente tem que ter quando a gente está falando de coeficiente de atividade. Então, o coeficiente de atividade para uma mistura binária ela tem a seguinte relação. Se você tem aqui x1 d do ln de x1, isso aqui mais x2 d do ln de gama 2, isso aqui é gama, tá, na x, né? Gama 1, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Ok? Bom, se está nesse caso aqui, a gente pode derivar, e aí a gente obtém x1 d do ln de gama 1 dx1 mais x2 d do ln de gama 2 dx2. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, a gente tem aqui dois coeficientes angulares. Esse primeiro coeficiente angular e esse segundo aqui. Isso aqui é interessante para daqui a pouco a gente perceber como é que a gente consegue relacionar gama 1 com gama 2. Isso aqui está dizendo que quando o gama 1 varia com a composição, o gama 2 varia no sentido contrário. Então, se um sobe, o outro desce. Normalmente a gente tem gráficos de ln de gama que são mais ou menos assim. Então, se eu tenho aqui o ln de gama 1 reduzindo, e aí por que o ln de gama 1 reduz dessa forma, né? Se eu estou falando aqui do ln de gama qualquer, em função da composição x1, esse aqui é o ln de gama 1, e esse aqui é o ln de gama 2. Por que ele tem esse tipo de formato aqui? Se a gente for avaliar, se x1 tende a 1, ou seja,
estou descendo nesse gráfico aqui, nesse sentido aqui. Se x1 tende a 1, a gente vai perceber que está chegando perto da onde x1 é puro. Se está chegando perto de x1 é puro, a gente sabe que a mistura do componente 1 com o próprio componente 1, isso é uma mistura ideal, é uma solução ideal. Então, o gama vai ser 1, e aí, portanto, a linha de gama é 0. A linha de gama 1 tende a 0. Só repetindo isso daqui. Se você está com x1 tendendo a 1, aí entenda o que é o x1 tendendo a 1. Eu estou aumentando a composição de 1. Chega próximo a um limite aqui, que eu estou adicionando o componente 1, uma mistura que basicamente só tem o próprio componente 1. Isso daqui é como se fosse uma solução ideal, você não tem diferença de forças nessa mistura, ok? Então, dessa forma, se isso daqui é uma solução ideal, o fator de correção dela, o gama 1, vai ser 1. Lembrando do que a gente já viu na aula passada sobre o ln de gama 1, ok? Da mesma forma, se x2 tende a 1, eu sei que o ln de gama 2 é quem tende a 0. Então, é como se eu estivesse nesse outro sentido aqui. Eu estou fazendo o x2 tendendo a 1, o que não mistura binária, quer dizer que o x1 está tendendo a 0. E aí eu tenho aqui esses dois tipos de comportamento do ln de gama, ok? Só lembrando, por que a gente está pensando nesse tal desse gama? A gente já viu na aula passada que a fugacidade corrige a fase vapor. A gente viu também na aula passada que o coeficiente de atividade corrige a fase líquida. Então, o que eu estou tentando fazer é achar o comportamento dessa correção da fase líquida, que aí eu consigo fazer os cálculos mais precisos do que aqueles da lei de Raoult. Então, o que eu estou buscando aqui é tentar entender como é que se comporta o coeficiente de atividade, tá? Então, a gente tem essa primeira regra geral aqui. Então, isso aqui é como se fosse o comportamento de quando você tem soluções concentradas. De quando você tem solução diluída, você vai perceber aqui que, ao mesmo tempo em que gama 1 está tendendo a 0, quando o x1 está tendendo a 1, o gama 2, ele está tendendo para um valor bem esquisito aqui. Então, você tem o ln de gama 1 indo para 0, e você tem o ln de gama 2 batendo num valor aqui em cima. A gente chama esse valor aqui de ln de gama 2 de diluição infinita. Você já ouviu esse nome diluição infinita em algum lugar? Exatamente, a gente viu nas aulas anteriores de propriedades, em que isso daqui é o comportamento de quando o componente 2 está infinitamente diluído. Ou seja, esse daqui é o maior desvio de solução ideal. Por que esse daqui é o maior desvio de solução ideal? Porque nesse caso aqui, você tem o componente 2 entrando dentro de uma solução que só tem componente 1. Então, essa moléculazinha aqui do componente 2 vai se sentir, assim, no máximo das diferenças de forças intermoleculares atuando sobre ela. Ok? Da mesma forma, a gente também pode pensar em x1 tendendo a 0, ou seja, x2 tendendo a 1. Você vê aqui que o ln de gama 2 vai tendendo a virar 0, enquanto que o ln de gama 1 vai para um valor mais alto. É o valor mais alto do ln de gama 1 que você já viu aqui. Esse valor aqui também é chamado de ln de gama 1 de diluição infinita, e ele também corresponde ao maior desvio de solução ideal do componente 1, que é quando o componente 1 está sozinho em solução. Ok? Certo. Professor, Mas, diga lá. uma pergunta rápida. Esse gráfico que você está mostrando é válido para a mistura binária de qualquer substância, né? De qualquer Não, substância. depende da substância. Eu coloquei aqui um exemplo qualquer. Esse gráfico, esse mesmo gráfico, ele também pode ser de cabeça para baixo. Certo. Deixa eu Entendi. desenhar aqui ele de cabeça para baixo. Mas, por exemplo, pode ser tipo componentes como hidrocarbonetos parecidos. Ou
Quanto mais parecido, menor vai ser os valores de LN de gama de diluição infinita, porque você tem menor desvio do comportamento de solução ideal. Então, esse mesmo gráfico ele pode ser assim, de cabeça para baixo. Você tem aqui x1 tendendo a 1, 0. Quem está tendendo a 1 quando x1 vai a 1 é o LN de gama 1. E esse daqui é o LN de gama 2. Então, isso daqui é um outro tipo de sistema. Deixa eu tentar pegar aqui um gráfico, um conjunto de gráficos que tem exemplos de vários sistemas diferentes para poder você ver. É uma pergunta interessante essa que você fez. Só um segundinho, tá? Então, professor, pelo que eu entendi, você explicou agora, é para corrigir a fase vapor. Já o coeficiente de atividade é para corrigir a fase líquida, correto? Exatamente, é isso mesmo. Então, a ideia é você ter um coeficiente para corrigir cada fase que você está lidando, ok? Certo. A fase sólida é a mistura. A mistura também vai ser assim? Sim, sim. No caso da correção da fase líquida, só existe correção para a fase líquida quando você tem misturas. Certo. Você não consegue corrigir com a fase líquida que não esteja em mistura, porque ela é, por definição, uma solução ideal. Ok. Tá, só mais um segundinho, gente. Estou achando aqui a figura que é interessante para mostrar para vocês, tá? Aqui está interessante já. Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês aqui o gráfico do LN de gama para metilcetilcetona e tolueno. Então, eu tenho metilcetilcetona e tolueno, e o gráfico do LN de gama 1 e o gráfico do LN de gama 2 se comportam dessa forma. E aí, deixa eu mostrar um outro sistema aqui diferente para vocês. Esse outro sistema aqui, ele é clorofórmio e dioxano. Então, você percebe que o valor já fica ao inverso, negativo. Tem uma interpretação termodinâmica para esse valor ser negativo, ok? Aí, aqui já é outro sistema também, dietilcetona e hexano. Você percebe que essa diferença aqui do LN de gama 1 e do LN de gama 2 de diluição infinita já ficou maior também. Então, guardem essas informações. Ou seja, eles não necessariamente estão todos alinhados aqui na mesma ordem de grandeza, e também não necessariamente eles estão no lado positivo dos LNs de gama. Isso aqui pode ser negativo também. O que você pode tentar interpretar é que se você tem LN de gama, se você tem um gama maior do que um gama igual a 1, ou um gama menor do que 1, cada um desses tem uma interpretação diferente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se você tem gama maior do que 1, normalmente, você vai ver que a gente tem o que é chamado de desvio positivo. Se você tem um gama igual a 1, isso daqui pode querer dizer que você está com um sistema que é ideal.
Se você tem um gama menor do que 1, isso incorre num desvio negativo. O que gera um desvio positivo e o que gera um desvio negativo? Gera um desvio positivo quando você tem aqui uma molécula A e uma molécula B, e A prefere ter interação com outra molécula de A, assim como B prefere ter outra interação com molécula de B. Quando você junta A com B, essa interação aqui tem mais repulsão do que atração. Então, na hora que você está aqui nessa mistura, se fosse só A, ela tinha um comportamento, se fosse só B, ela tinha outro, mas quando você junta A com B, a prevalência de forças aqui é repulsiva entre essas moléculas que são diferentes. E aí isso faz com que você tenha um desvio positivo. Quando você tem um desvio negativo, isso quer dizer o contrário. Quer dizer que a prevalência de forças, ou seja, A se encontrou, se achou na vida quando ele está interagindo com a molécula B. Isso é até preferencialmente do que quando você tem uma molécula do A somente com o A mesmo. E assim também a molécula B prefere ter uma interação com a molécula A. Ou seja, quando você tem na mistura, a prevalência de interações é de natureza atrativa quando você tem essas moléculas dessa forma. Isso daqui vai fazer com que você tenha um desvio negativo desse sistema. Desvio positivo, desvio negativo, eles são termos que têm duplo sentido, né? Primeiro, desvio positivo, porque você está com, normalmente, ln de gama maior do que 1, desvio maior do que 0, né? Desculpa. Desvios negativos, porque isso normalmente vai te gerar valores do ln de gama menor do que 1, menor do que 0. E além disso, porque a gente vai ver na próxima aula, que esse também é a consequência do desvio positivo e negativo em relação à lei de Raoult. A gente conseguiu chegar na aula passada em uma expressão parecida com essa daqui. YP, que é igual a X1, gama 1, P1 de saturação. Na aula passada, a gente chegou até o fato de que a gente tem Y1, Φ, P, X1, gama 1, fugacidade do componente 1 puro. Se a gente pode tratar que o componente 1 puro ele é incompressível e tem uma pressão de saturação baixa, então eu posso dizer que a fugacidade dele puro é a própria pressão de saturação dele. Então a gente chegou numa equação do equilíbrio de fases, líquido-vapor, que é descrito dessa forma aqui. Isso daqui seria a equação geral com abordagem gama-φ, de acordo com o que a gente discutiu na aula passada. Se a gente tem, então, a pressão total do sistema baixa, eu posso esquecer esse negócio da fugacidade aqui e escrever o sistema dessa forma. Quando eu comparo isso com a lei de Raoult, YP, X1, P1 de saturação, se o gama for maior do que 1, para as mesmas composições aqui, pressão de saturação, eu vou ter uma pressão maior do que a pressão de Raoult. Se o gama for menor do que 1, eu vou ter uma pressão calculada para a mesma composição e temperatura aqui, para avaliar a pressão de saturação, que é menor do que a pressão de saturação dada pela lei de Raoult. Então, é isso que eu estou falando, que é desvio positivo, ou seja, a pressão é maior do que a pressão de saturação de Raoult, e desvio negativo, a pressão do sistema vai ser menor do que a pressão de acordo com Raoult, ok? Isso aqui é óbvio somente para misturas, tá? A gente não está falando mais de componente puro aqui, quando a gente está lidando com a correção da fase líquida. A correção da fase vapor, como é em relação ao gás ideal, você tem gás ideal puro e você tem gás ideal em mistura. Então, você pode ter a correção tanto para um componente puro, quanto para uma mistura. Quando a gente fala de correção de fase líquida, ela é em relação à solução ideal. Então, ela já é uma solução por definição. Então, você não tem correção de fase líquida para componente puro. Você só tem correção de fase líquida para misturas de componentes. Ok?
Alguma dúvida? Ok, vocês não têm dúvida, então vamos passar para frente aqui. Então, a gente entendeu em geral aqui esse tipo de comportamento, ou seja, o que pode nos ajudar a entender aqui o sistema, e a gente também chegou na aula passada numa equação interessante. A gente chegou na equação seguinte, que a propriedade parcial em excesso da energia livre de Gibbs é igual a RT ln de gama I. Então, se isso daqui é verdade, e aí eu vou lembrar que se eu quero saber quem é GE total, isso daqui vai ser somatório de XI, GI parcial em excesso. Essa equação aqui veio da onde? Essa equação veio daquela M, que é igual ao somatório de XI, MI barra. Então, se eu estou falando aqui de M, que é igual a G parcial, desculpa, G em excesso, é só substituir dessa forma que eu chego nessa equação aqui. Tá? Então, a gente já viu esse tipo de equação. Ok, para que eu estou fazendo isso? Para eu conseguir chegar onde interessa na aula da gente hoje. Como é que, por fim, eu tenho uma equação que calcula esse valor do ln de gama, que eu já sei para que serve, eu sei que ele é uma correção da fase líquida, eu sei que ele pode ter esse comportamento ligado com a lei de Raoult, mas eu ainda não sei calcular ele. Cadê a equação dele? Calma, a gente vai ver agora. Então, se eu estou aqui com GE, que é somatório disso daqui e desse negócio aqui, e esse negócio aqui é esse aqui, ou seja, eu posso substituir GE, que é igual ao somatório de XI RT ln de gama I. Ou seja, eu tenho aqui que GE é igual a RT somatório de XI ln de gama I. Então, essa equação aqui vai me ajudar a conseguir desenvolver a equação para o ln de gama. Por quê? Porque se eu tenho, então, um modelo para GE, se eu tenho um modelo para GE, eu consigo, então, saber quem é o ln de gama. E é isso que a gente vai ver agora. Modelos para GE. Vamos lá, coeficiente de atividade. Então, o que eu quero falar agora com vocês é sobre modelos de coeficiente de atividade. E aí os modelos, vamos lá, começar do modelo mais simples, né? Então, todos esses modelos têm uma base no desenvolvimento teórico. Então, os caras pensaram de alguma forma para poder conseguir te descrever o sistema da melhor forma possível. O primeiro modelo que eu quero falar com vocês é um modelo que diz que GE sobre RT ele vai ser igual a AX1, X2. Isso aqui é chamado de modelo de Margulis de um parâmetro. Alguém chamado Margulis teve essa ideia para poder conseguir descrever o valor de GE sobre RT. Isso quer dizer o quê? Que quando você faz o gráfico de GE sobre RT x1, x2, isso aqui é igual a uma constante. Então, dado isso daqui, ele percebeu que alguns sistemas podiam se comportar dessa forma, GE sobre RT x1, x2 é igual a uma constante. Então, esse é o modelo. É o modelo mais simples, obviamente, né? Se a gente tem a descrição de GE, a gente também consegue fazer a descrição de quem é o ln de gama 1. Ln de gama 1, de acordo com o que a gente já viu na aula passada, ln de gama 1 vai ser a derivada do GE sobre RT dn1. Isso daqui
pressão, temperatura e demais composições constantes. Ou seja, se eu transformo esse x1 em x2, x1 como sendo N1 dividido por N1 mais N2, x2 como sendo N2 dividido por N1 mais N2, e faço essa derivada aqui, eu vou obter, no final das contas, que Ln de gama 1 vai ser igual a sobre RT, que multiplica x2 elevado ao quadrado. E o Ln de gama 1 vai ser igual a sobre RT, x1 elevado ao quadrado. Ok? Então, de onde é que veio essas equações, professor? Veio de eu conseguir pegar esse GE e derivar em relação à composição do componente 1. Se eu quiser escrever para o Ln de gama 2, aqui eu errei, desculpa. Ln de gama 2. O Ln de gama 1 é o x2 elevado ao quadrado. O Ln de gama 2 é o x1 elevado ao quadrado. Ok? Então, eu derivei essa expressão que foi obtida anteriormente em relação à composição de acordo com essa, e cheguei nessas duas. Esse procedimento aqui, vocês podem fazer se quiser, mas é um negócio que já está estabelecido, e normalmente a gente não tabela somente o modelo de GE sobre RT. Você já encontra os modelos de GE sobre RT com as equações que definem o Ln de gama 1 e o Ln de gama 2. Ok? Só para poder expressar, e aí aqui a gente pode escrever de outra forma também. A gente pode escrever aqui o Ln de gama 1 como sendo igual a x2 ao quadrado, e o Ln de gama 2, que é igual a x1 ao quadrado. Nesse caso aqui, esse A roxo, ele vai ser igual ao A preto sobre RT. A diferença é que esse A tem unidade de energia, e esse A aqui é adimensional, tá? Ele é tabelado, professor? Sim, no livro de vocês tem uma tabela gigantesca com vários modelos de GE sobre RT. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui, por exemplo, nessa tabelinha aqui que estou mostrando para vocês, você tem vários modelos. E aí, como eu falei para vocês, normalmente você tem o GE, e você já tem aqui as equações para o Ln do gama A e o Ln do gama B. Então, no caso aqui, a gente está falando de margulhos de um parâmetro, eles chamam de dois sufixos, né? Mas é de um parâmetro para você entender que só tem o A. Ou de dois parâmetros para você entender que tem o A e tem o B. Então, essa é a hipótese do GE. Quando o livro de vocês faz GE minúsculo, é porque ele já é o GE grandão sobre RT, tá? Já é o adimensional. Lembrando, G tem unidade de energia, RT também tem unidade de energia, por isso que eu chamo de adimensional, tá? Então, esse GE aqui, G minúsculo é adimensional, e aí você tem esses valores aqui como sendo dados para cada um deles, ok? Esses parâmetros aqui, de Margulis e Van Laar também, eles são parâmetros que são modelos que são puramente matemáticos. Então, o cara teve uma ideia do formato da equação, e aí ele diz, não, o formato da equação vai se ajustar bem para esses dados que eu tenho aqui do GE. Então, se ele vai se adequar bem, eu não preciso me preocupar. Só que isso funciona para certos modelos. Chega um ponto em que você precisa de duas coisas a mais. A primeira delas é que você precisa de um modelo que tenha base teórica, e a segunda é que você tenha um modelo que ele possa ser generalizado. A maioria desses aqui são puramente matemáticos. A partir do NRTL é que a gente começa a considerar que eles são líquidos não randômicos. Que diabo é isso, né? É que não é uma aleatoriedade. Ele tem uma ordenação dada pelas forças intermoleculares. Então,
você começa a considerar a base teórica para o NRTL e para os modelos UNIQUAC e UNIFAC. Então, para esses modelos aqui, você já começa a não somente ter a base teórica, mas você tem ele com um comportamento generalizado. Ou seja, se você souber a estrutura da molécula, você não precisa ajustar os parâmetros para poder você saber como é a descrição do modelo. A gente vai voltar nesse tema mais na frente, tá? Não se perturbem com isso daqui. Vamos se concentrar no modelo de Margulis. Modelo bonitinho, aqui fácil, equaçãozinha tranquila, mas daqui a pouco a gente chega nos outros, tá? Vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia do comportamento do modelo de Margulis. Então, deixa eu fazer uma continha rápida aqui com vocês. Então, vou botar aqui x1. Se eu tenho para uma determinada composição aqui, eu vou querer só fazer um desenho para vocês em função do parâmetro A, tá? Então, vou botar aqui um valor de A, um valor de A aqui qualquer, 1, por exemplo. Eu tenho x1 aqui variando de 0 a 1. Até 1. 0, 1, 0. Se eu tenho x1, eu consigo calcular o gama 1, consigo calcular o gama 2, e, além disso, eu consigo calcular aqui também quem é GE sobre RT. Deixa eu botar o G maiúsculo. Como é que é o cálculo do gama 1? Então, gama 1 vai ser a exponencial de AX2 elevado ao quadrado, ok? Então, isso aqui vai ser A exponencial primeiro, né? A que multiplica x2. Só que quem é x2? É 1 menos x1. Isso daqui é elevado ao quadrado. Ok? Certinho. Quem é o gama 2? Gama 2, então, pela nossa equação, é isso aqui. x1 elevado ao quadrado. Então, vai ser exponencial do parâmetro A, que multiplica x1 elevado ao quadrado. Ok? E aqui a gente tem o valor do ln de gama 1. Do valor de gama 1 propriamente dito, tá? Então, quando eu quero calcular o GE sobre RT, quem é GE sobre RT? Ele vai ser o A, x1, x2, ok? De acordo com o nosso modelo. Ele vai ser o A, que multiplica x1 não, né? A x1, x2. A x1, que multiplica x2. Não fixei esse negócio aqui. Pronto. Tranquilo? Ok. Então, a gente tem um erro aqui, uma indeterminação. Eu não tenho GE definido para quando eu tenho o componente puro, x1 ou x1 ou x2. Então, esse zero aqui, ele não tem significado termodinâmico, tá? Estou tirando ele daqui. Se eu fizer aqui um gráficozinho bonitinho aqui de ln de gama 1 e ln de gama 2,
ou seja, só tirar o ln desse camarada aqui, consigo botar isso aqui tudo num gráfico que é interessante para poder mostrar para vocês. Observe a quantidade de informação que a gente pegou a partir do fato de eu saber que o A é igual a 1. Então, eu consigo agora descrever o gama para cada uma das composições, a partir do modelo, obviamente. Então, vamos tentar fazer esse gráfico desses camaradas aqui, em função desse aqui. E aí, deixa eu só fazer um favor para vocês. Se vocês observarem, em laranja aqui, a gente tem o ln de gama 1. Obviamente, tinha que ser o ln de gama 1, porque a gente está saindo de 0 para 1, ou seja, para x1 puro, eu tenho que pegar o ln e ele tem que ir reduzindo até 0 quando chegar aqui. Da mesma forma, o ln de gama 2. Quando eu estou indo para 0, ele tem que se aproximar de 0 quando você está indo para cá. O azul é o GE sobre RT. Se a gente pegar esse GE sobre RT e dividir por x1, x2, se a gente pegar esse valor de GE sobre RT e dividir por x1, x2, a gente vai obter só o parâmetro A. Estou fazendo isso aqui para vocês verificarem isso aqui de interessante. Lembra que a curva azul estava aqui embaixo? Quando eu dividi por x1, x2, ela veio aqui em cima. Aí isso daqui, esse gráfico que vocês estão observando, é o motivo da gente chamar o modelo de Margulis de um parâmetro de um modelo simétrico. Por que ele é um modelo simétrico? Porque o ln de gama 1 de diluição infinita, ele é igual ao ln de gama 2 de diluição infinita e que é igual ao parâmetro A, que a gente está avaliando. Deixa eu escrever isso aqui, devagarzinho. ln de gama 1 de diluição infinita é igual ao ln de gama 2 de diluição infinita, que é igual ao parâmetro A. Professor, duvido que seja isso aí mesmo. Então vamos avaliar aqui, ó, o ln de gama 1 ele é igual a x2 elevado ao quadrado. Se eu fizer o limite de quando x1 está tendendo a zero, isso aqui tudo, isso aqui vai ficar ln de gama 1 de diluição infinita, que vai ser igual a qual é o limite de ax2 elevado ao quadrado de quando x1 tende a zero. Bom, se x1 tende a zero, x2 vai tender a 1, que é uma mistura binária. Então, você vai ter, isso aqui é igual a A. Se você fizer o mesmo procedimento para ln de gama 2, você também vai achar ln de gama 2 de diluição infinita igual a A. Então, isso daqui prova que o ln de gama 1 e o ln de gama 2 são iguais na diluição infinita para o modelo de Margulis de um parâmetro. E é por isso que ele é chamado de modelo simétrico. O quanto o 1 desvia do comportamento em uma dada composição, se você tiver uma composição similar aqui do outro lado, ele vai ter o mesmo valor de desvio. Então, ele é perfeitamente simétrico aqui no valor de 0,5. Ok? Ok, professor, mas o senhor está mostrando um gráfico com um valor positivo de A. Então, se a gente mudar o valor aqui de um valor positivo de A para um valor negativo, a gente vai observar a mesma simetria acontecendo, só que agora, na região em que a gente tem o gráfico indicando uma prevalência de forças atrativas na fase líquida. Ou seja, um desvio negativo da idealidade, um desvio negativo da solução ideal, ok? Aí isso aqui vale para qualquer valor, sei lá, 0,25. Aí você vai ver que os valores vão mudar lá para cima e não ficar em 0,25. E ele tem essa simetria, tá? Obviamente, se a gente for pegar aqui aquele exemplo que eu fiz com vocês, dos dados que a gente tem aqui, se o sistema ele for muito diferente, se as moléculas envolvidas nessa mistura forem muito diferentes, a gente não vai ter como conseguir ter a informação que a gente precisa para ajustar os dados, ou seja, a gente não vai conseguir representar os dados através desse modelo.
Imagina representar isso aqui. Esses dados aqui, pensa só nos pontinhos, tá? Não pensa no modelo que está descrito aqui. Mas esses pontinhos, eles são ajustáveis por esse modelo de Margulis de um parâmetro? Dá uma olhada aqui, onde você está com a variação de G sobre x1, x2. Ela é uma reta, ela é constante? Se você tiver aqui o valor de A igual a menos 1, ele vai conseguir representar esses dados? Então, você está percebendo que não, né? Então, à medida que o sistema vai ficando diferente, o que é ficando diferente? É você ter moléculas que são muito distintas uma da outra. Nesse caso aqui, a gente tem clorofórmio e dioxano. Então, à medida que você aumenta a diferença de forças intermoleculares, o tamanho das moléculas, isso faz com que o sistema tenha que se tornar assimétrico. E aí é o que a gente vai ver na aula que vem, que a gente vai trabalhar sobre modelos de GE que são assimétricos. Aqui a gente está lidando com modelo simétrico, ok? A gente ainda não chegou numa informação direta, ou seja, eu consegui ensinar para vocês um modelo que calcula gama. Só que como é que eu consigo corrigir a bendita fase líquida com gama? A gente vai ver também na aula que vem, tá? Então, são esses dois objetivos para a aula que vem, é o que a gente tem que trabalhar. Tranquilo, gente? Professor, você poderia explicar de novo a reta GE sobre RT? Por que ela é igual na diluição infinita? Porque eu não entendi bem. Desculpa. Tá. Não, tranquilo, sem problema. Aqui eu expliquei por que o ln de gama 1 é igual ao ln de gama 2 e por que ele é igual ao A, ok? Vamos pensar então aqui quem é GE sobre RT. Isso daqui, de acordo com o modelo de Margulis, é A, x1, x2. Se eu quero saber quem é GE sobre RT, x1, x2, é só eu dividir x1, x2 pelos dois lados. Isso daqui vai me dar o coeficiente A. Então, ln de gama 1 de diluição infinita é igual ao ln de gama 2 de diluição infinita, que é igual ao GE sobre RT x1, x2, que é aquele gráfico que a gente fez. E isso aqui tudo é igual ao A. Por que isso acontece? Porque é característica do modelo. Isso ocorre para todos os modelos? Não necessariamente. Principalmente quando o valor de GE não for uma constante. Quando GE não for uma constante, isso aqui pode ser uma reta. Então, ele pode ser A, x1 mais B. Se isso daqui for do tipo A, x1 mais B, você já sabe que a ln de gama 1 e a ln de gama 2 de diluição infinita vão ser diferentes. Então, nada disso daqui vai ser válido para outro modelo que não seja o modelo de Margulis de um parâmetro. Ok? Ok, professor. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Bom, vou mandar agora as gravações, essa e a outra aqui para vocês, e a gente vai tocando aí conforme a gente vai podendo, ok? Qualquer coisa vocês me falam, tá bom?